Na programação do ano 15 do Estado de Excelência, vamos rever alguns momentos que marcaram essa trajetória. Um deles foi com o escritor, palestrante e especialista em negociação corporativa, Renato Hirata, que foi exibido no dia 20 de outubro de 2013. Hirata foi palestrante de um evento realizado na Fiesc, aqui em Florianópolis, e falou sobre o tema Mente Próspera. O empreendedor tem que ter paixão pelo que faz. Então, quando você descobre isso, você fica alinhado com a tua missão de vida. E quando você fala em missão de vida, alguém deu a missão. Quem é que deu essa missão? E aí não tem como não conectar com a força superior. Não precisa de religião para entender muito isso aí. É só ficar alinhado com a tua missão de vida, com o teu propósito de vida. Então, quando o empreendedor está nesse trabalho, a ciência explica que tem um processo mental chamado flow, ou fluxo. Então, o que é um flow? É uma capacidade mental de você determinar um foco, objetivo enorme. Para alcançar aquele objetivo, eu tenho que ter uma disciplina. Foco, disciplina, foco, disciplina. Quando você está alinhado, você cria uma conexão chamada positividade. Como uma pessoa pode desenvolver essa habilidade de eleger um foco, um objetivo ou um sonho pelo qual vale a pena ele lutar? Qual é o propósito de vida? Não é meta. Propósito de vida é algo além da vida. E qual é a diferença entre propósito e meta? A meta você alcança na tua vida. O propósito fica depois da vida. O propósito é um legado que você deixa para a imortalidade. Eu tenho um propósito de vida, que é assim, gosto muito de dinheiro e eu gosto de ensinar as pessoas a ganharem dinheiro. Certo? Então, qual é o meu legado? É ensinar as pessoas a serem mais prósperas. Esse é o propósito de vida. Então, descobrir isso aqui não é assim também, Raimundo. Não é estalou o dedo e você até porque, descobre. Professor, não é uma receita pronta Não para é a uma receita felicidade. pronta, exatamente. Porque são diversos fatores que determinam o êxito, Isso. a felicidade ou a conquista de determinadas metas. Que fatores o senhor elegeu como importantes, como prioritários, para que uma pessoa possa desenvolver um projeto bem-sucedido? Bom, então você fala de sonhos, né? Então no Prosper Money tem 3 letrinhas que é o ser, né? Ser próspero. Sonhar, não adianta você só sonhar, você tem que executar e tem que revisar. Então ser, sonhar, executar, revisar. Quando esse ciclo começa a ficar uma rotina para você, você aumenta o teu sonho. Então tudo começa com um pequeno sonho, para que você comece a entender a competência que você tem para executar, revisar. Por que você tem que revisar? Porque às vezes aquele sonho não era bem aquele. Então, quando você aumenta esse ciclo, o sonho começa a ficar gigantesco. E agora você aumentou a tua competência de realização. Para que isso aconteça, a gente tem que agora colocar os 8 P's funcionando, essa dinâmica. Propósito, promessa. Ou seja, não adianta eu ter propósito se eu não prometer que eu vou realizar aquilo lá. Promessa para quem? Para quem você quer prometer? Então, de novo, você faz uma conexão com algo maior que você. Prontidão é outro P. Ou seja, eu tenho que ter todo o processo de decisão que eu vá ter na minha empresa, no meu dia a dia, tem que ter um alinhamento de congruência. Tem que ter congruência em tudo. Ou seja, poxa, por que eu demito pessoas hoje? Então, se eu consigo explicar a demissão, eu nunca vou ter problemas na mente, porque eu vou estar sempre em paz com o que eu decidi. Mas quem quer prosperar, pense em admitir, não demitir. Muitas vezes você demite por incompetência, né? Muitas vezes você não demite, você demite pessoas não porque você não está crescendo. Eu posso crescer e demitir pessoas e readmitir pessoas, né? E aí você começa a alinhar esses 8 P's e chega no final de todo o ciclo, que é a revisão, é paz. Paz interior. Então, quando você tem paz interior, não é $1 bilhão que vai fazer diferença para você. Você está em paz com Carl Jung, um grande psicanalista suíço que eu estudei bastante, fala muito da nossa sombra. As igrejas transformam isso como demônio. Eu consigo colocar isso como uma força que parece que te leva para algo que você não quer, e a luz te leva para algo que quer. Então, quando você tem uma negociação entre luz e sombra, você está em paz consigo mesmo. Isso é felicidade. Hoje, no livro, eu abordo muito que vivemos na época do Prozac. Sabe o que é o Prozac? As indústrias farmacêuticas ganham trilhões de dólares no mundo por causa da nossa ansiedade. Ansiedade pela pressão da sociedade, ansiedade pela pressão do nosso chefe,
ansiedades pela pressão do risco do negócio, a gente não sabe como lidar isso e toma uma pílula, achando que a pílula resolve o problema da incerteza. Então a espiritualidade, o Deus entra exatamente nesse momento, nesse cenário pelo qual nós não temos poder nenhum. O que nós podemos fazer para isso aqui? É fazer a conexão. Faça a sua conexão da sua forma para que você estabilize a tua ansiedade. Professor, como superar essas duas situações que são inibidoras da realização pessoal, profissional, que é a zona de conforto e o medo da opinião dos outros? Então eu digo que isso que você falou, tudo isso é medo, tudo é medo. Então incerteza é medo do futuro. Instabilidade é o medo de sair da tua zona de conforto. Você está estável, ficou instável. Injustiça é o medo de ser mal julgado pelas pessoas. Insegurança é o medo de você não ficar confiante em você. Então são 4 isso. Então a mente pobre, ela atua nisso. Então quando a mente pobre está atuando, ela congela o teu comportamento. Por que no Brasil a nossa cultura condena uma pessoa bem-sucedida? Por que as pessoas de sucesso no nosso país, e será que isso não é um componente para que muitas pessoas não pensem no sucesso? Quer dizer, de modo geral, se você é bem-sucedido em alguma coisa, tem treta ali. Sim. Por que isso na nossa cultura, professor? Eu não sei te dizer exatamente. Alguns dizem que é em função das religiões. Algumas religiões condenam a prosperidade? Pregam o desapego à matéria. Então, o que é o desapegar da matéria? É não ter matéria. E não ter matéria significa não ter dinheiro. É um conceito que eu, aí é percepção minha, pessoal, ninguém tem que concordar com isso. Nós somos espíritos, só que estamos encarnados, estamos concretos aqui. Se eu não tiver mais nesse corpo, provavelmente a matéria não serve para mim. Mas enquanto eu tenho o corpo, a matéria é importante para mim. Então, enquanto temos essa vida, nós temos que lidar com a matéria. A matéria serve para que a gente desenvolva o nosso espírito. Então, tem algumas interpretações que eu acho que são errôneas do ser humano, mas não do conceito espiritual da matéria. Então, quando nós falamos de mente próspera, eu falo assim, é teu direito, meu direito, criar fortunas. É nosso direito criar fortunas. Só que essa fortuna não é para nós. É só para que a gente desenvolva o nosso espírito. Isto, para mim, é desenvolvimento pessoal e espiritual. Professor, como as pessoas podem acessar os treinamentos, palestras e os seus livros que queiram lhe contratar? Ok, é só ligar para 011-3399-4818 ou entrando pelo site www.hirataconsultores.com.br. Professor, muito obrigado pela sua participação no programa Estado de Excelência. E Raimundo, eu só gostaria de finalizar essa bela entrevista que você teve comigo. Obrigado pela oportunidade. E o projeto ProsperMind, na realidade, claro que o resultado é a prosperidade financeira, mas, no entanto, é para que a gente possa criar um povo diferente, possa criar uma cultura onde a gente consiga ultrapassar limites, consiga criar uma sociedade um pouco mais justa, uma sociedade onde a gente consiga valorizar talentos, uma sociedade onde a gente consiga realmente investir na criatividade que o povo brasileiro tem.